Jornal Anhanguera entrando no ar com imagens do trabalho dos bombeiros para resgatar um bebê que ficou preso no apartamento. Ele tem 1 ano e 9 meses e ficou sozinho por cerca de 1h30. Pesquisa do Ministério Público aponta que 70% dos passageiros que usam o transporte público do entorno para o DF não estão satisfeitos com o serviço. Tem reclamação ainda de ruas esburacadas na região. É a sua participação aqui no Jornal Anhanguera. Os moradores reclamam que têm que tirar dinheiro do próprio bolso para amenizar os problemas das ruas. E o sonho da casa própria que está indo embora junto com as rachaduras do imóvel. A moradora dessa casa aí, doada pela prefeitura, está com medo de ficar em casa. Hoje é dia de programão, tem as atrações para o fim de semana e música ao vivo aqui no estúdio. O Jornal Anhanguera, primeira edição, já está no ar. Olá, muito boa tarde. A gente abre a edição de hoje com um caso lá de Valparaíso, em que os bombeiros tiveram que resgatar um bebê que ficou preso dentro de um apartamento. Segundo os militares que trabalharam no resgate, a mãe da criança teria saído para jogar o lixo fora e deixou a porta do apartamento encostada. A porta teria emperrado e a criança de 1 ano e 9 meses ficou presa no apartamento que fica no 4º andar. Ele ficou lá por cerca de 1h30. A mãe pediu ajuda e os bombeiros conseguiram abrir o imóvel. E em Lusiânia, um carro pegou fogo dentro de uma garagem. A casa fica ao lado da igreja do setor Fumal. Segundo testemunhas, o carro que estava estacionado na garagem da casa começou a pegar fogo. As chamas foram controladas rapidamente pelos bombeiros com a ajuda dos moradores, mas o veículo, como vocês podem ver aí na imagem, ficou totalmente destruído. Ninguém se feriu. As causas do incêndio ainda vão ser apuradas. E tem mais um golpe na praça, tem gente se passando por agentes do Detran, daqui de Goiás e também do DF. Eles estão usando as redes sociais, oferecendo serviços para quitar débitos junto aos órgãos. Dá uma olhada nesse absurdo. A promessa é resolver qualquer tipo de pendência ou dívida de veículos junto ao Detran. Só que a suposta solução é um golpe. O produtor da TV Globo, Gustavo Schwab, conversou com o golpista por um aplicativo de mensagem. O homem se passa por um agente do Detran e realiza trabalhos de despachante. O criminoso diz que se chama Júnior e que pelo serviço ilegal cobra 50% do valor da dívida que será retirada. Júnior diz que além de agente do Departamento de Trânsito, a prima dele seria chefe do Detran. Ele pede os dados pessoais e do veículo e que o dinheiro seja depositado na conta de Islaine, a suposta chefe do Detran. Para tentar convencer o suposto servidor, enviou este documento. Repare que tem até um brasão do Detran, só que bem diferente do símbolo original, que é este. No texto estão informações que são falsas. Nosso produtor também falou com um agente fake por telefone. Eu dei uma olhada aqui no portal da transparência do DF e não constou nenhuma Islaine no Detran. Está escrito pelo meu CRT. No Detran não existe nenhum documento ou inscrição com a sigla CRT. Nem entre os despachantes cadastrados no Detran. Aqui não consta nenhuma Islaine Moraes como servidora do Detran DF, não. Não, ela é do DF não, Goiás. Ah, é do Detran de Goiás. Isso. Detran de Goiás. E você também é agente do Detran de Goiás? Isso. Não tem problema você ser agente do Detran e ser despachante, não? Não, porque isso não é certo, né? Mas... Não pode ser despachante e ser agente ao mesmo tempo. Nada é verdadeiro. O Detran acompanha o caso e informou que vai denunciar o falso despachante para a Polícia Civil. Por enquanto, nenhuma vítima procurou o departamento, que orienta a população a sempre buscar informações e serviços oficiais do Detran ou de despachantes credenciados. O primeiro fato é o quê? Identificar quem vai fazer o serviço para você. Realmente você está fazendo um posto do Detran? Não. De alguém te oferecer alguma coisa fora do posto? Se ele oferecer qualquer coisa fora do posto de atendimento, significa que já é um ilícito. Qualquer tipo de ação que ele acha que está tendo alguma coisa discrepante do que está sendo acordado, ele procura a nossa ouvidoria e até mesmo nossos agentes que estão nos postos. Em nota, o Detran de Goiás informou que no departamento não existe nenhuma servidora com o nome de Islaine Moraes. O órgão disse ainda que não tem conhecimento sobre esse agente que se identificou como Júnior e que não existe qualquer documento com a sigla CRT. Então é bom tomar sempre muito cuidado para não cair nesses golpes.
E uma cascavel foi resgatada ontem pelo Corpo de Bombeiros no Jardim Ingá, em Lusiânia. Um morador do Parque Estrela Dalva 8 percebeu um comportamento estranho nos cachorros dele e acabou encontrando a cobra embaixo de um carro. Os bombeiros fizeram o resgate e, como o animal estava saudável, foi encaminhado a uma reserva ambiental. E em Caldas Novas, uma cobra gigante de 8 metros atacou um cachorro e o Corpo de Bombeiros emitiu um alerta para os moradores do bairro que fica na beira de um córrego. Os brinquedinhos da Mel ficaram espalhados pela casa. A cachorrinha de 5 meses era o xodó do seu Cícero e do seu Luiz. Ela foi morta por uma sucuri de 8 metros que apareceu na casa deles. O seu Cícero disse que tinha acabado de brincar com a Mel e estava em casa, descansando. Ele chegou a escutar os latidos da cachorrinha e também o pedido de ajuda dos vizinhos. Mas quando ele chegou até o quintal, já não deu tempo de fazer mais nada. A vizinha chamou, né, no portão: "Ô, a cobra pegou a cachorrinha de vocês aí." Aí até nós correr chegar lá, já não deu mais. Na área de chácaras, onde o réptil foi visto, há muitos animais que, assim como a cachorrinha Mel, podem ser presas fáceis. Ali é sim propício a isso, tem muitas chácaras na proximidade, casas próximas à região onde tem o brejo, onde tem o córrego, então fatalmente vai acontecer. Os militares acreditam que a cobra pode voltar a aparecer e, para garantir a segurança, eles orientam cuidados. Não deixe crianças próximo a esses locais, principalmente se estiver sem supervisão do adulto. Então, se o imóvel for cercado, já vai evitar, né, da criança ou do animal doméstico chegar próximo. E um casal foi preso pela Polícia Rodoviária Federal porque viajava com carne de animais silvestres. O casal foi preso essa madrugada na BR-153, em Uruaçu. Eles estavam em uma caminhonete que seguia de Porangatu para Brasília. Na caminhonete, os policiais rodoviários federais encontraram dezenas de sacos plásticos com carne de boi e de animais silvestres, como tatu, jacaré, veado e aves. O casal não disse como conseguiu a carne e onde os animais foram mortos. Os dois vão responder por crime ambiental. E em Alexânia, cerca de 80 aves foram apreendidas. Os animais eram usados em rinha de galo. A Polícia Militar e o IBAMA foram juntos e encontraram os animais bem machucados. E o Corpo de Bombeiros de Goiás já tem um novo comandante que assumiu o cargo em meio a um escândalo envolvendo a alta cúpula da corporação. O coronel Esmeraldino Jacinto de Lemos agora ocupa o lugar que até ontem era do coronel Matheus. O ex-comandante é um dos 6 bombeiros suspeitos de um esquema de corrupção. O coronel Devilson Adelino Matheus assumiu o comando geral do Corpo de Bombeiros no começo do ano. A cadeira dele ficou vazia. Coronel Matheus pediu o afastamento depois que o nome dele foi citado nas investigações do Ministério Público num esquema de venda de certificados de conformidade, que é o documento que libera um comércio para funcionar. Além do coronel Matheus, foram afastados dos cargos por serem apontados como suspeitos outros 5 bombeiros. O coronel Anderson Cirino, subcomandante-geral, o tenente-coronel Hélio Loyola Gonzaga Júnior, chefe de gabinete, major Nériton Pimenta Rocha, subcomandante de gestão e finança, o capitão Sairo Jeane Oliveira dos Reis, subcomandante do batalhão de salvamento e emergência, e o subtenente José Rodrigues Sobrinho. As investigações começaram em 2017. E no começo deste ano, o GAECO, que é o grupo do Ministério Público que investiga as organizações criminosas, pediu à Justiça Militar a prisão de 4 bombeiros. Os promotores também pediram busca, apreensão e a quebra do sigilo para ter acesso às mensagens telefônicas desses 4 bombeiros e de outros 2, do então comandante-geral dos bombeiros, o coronel Matheus, e do capitão Sairo dos Reis. Na decisão, o juiz Gustavo Assis Garcia entendeu que havia indícios da existência de uma associação criminosa. Concordou com os pedidos de busca e apreensão, mas negou os pedidos de prisão. O juiz disse que não iria decretar as prisões porque já tinha feito isso no começo deste ano, contra o tenente-coronel Hélio Loyola Gonzaga Júnior e o subtenente José Rodrigues Sobrinho. Só que passados 60 dias, não houve interesse do Ministério Público em cumprir as prisões, o que forçou o juiz a revogá-las, o que revela, segundo o juiz, um desinteresse dos promotores. O coordenador do GAECO rebate o que disse o juiz. Para ele não houve desinteresse do MP.
e sim a necessidade de mais tempo para ampliar a investigação e, assim, chegar a mais envolvidos. O tempo que se passou diz respeito ao aprofundamento das investigações, né? Nós não estamos falando só de uma interceptação telefônica ou outros meios. Nós esgotamos todas as formas, todos os meios de investigação para poder ampliar o escopo da investigação. Então hoje, passados esses meses, não por irresponsabilidade, a gente tem uma convicção jurídica de que mais pessoas praticaram crimes e novos fatos e tantos fatos que ocorrem já há muitos anos, tem que ficar muito claro, né? Isso não é fato que está acontecendo agora, nessa administração, são fatos que ocorrem já há muitos anos. O secretário de Segurança Pública disse que pediu ao MP acesso às investigações e assim que o material chegar, vai montar um grupo de trabalho para apurar a conduta dos bombeiros afastados. Vou montar um grupo de trabalho comandado pelo meu secretário adjunto, delegado da Polícia Federal como eu, delegado Geraldo Scarpellini, para que eles apurem num prazo breve o conteúdo e a partir daí a gente possa tomar, diante de indícios, diante de provas, as atitudes tanto administrativas como disciplinares cabíveis. Vou convidar também um representante do Ministério Público e um representante da OAB. O governador Ronaldo Caiado anunciou nas redes sociais o nome do novo comandante interino. É o coronel Esmeraldino Jacinto de Lemos, que estava à frente da Corregedoria dos Bombeiros. Caiado falou sobre o caso com a imprensa. Todos aqueles que foram, pelo menos, denunciados foram afastados. Primeiro lugar. Segundo lugar, imediatamente nós colocamos o corregedor, o coronel corregedor dos bombeiros, é aquele que levanta, que audita, que fiscaliza, como sendo comandante em chefe do Corpo de Bombeiros. Todos vão ter que realmente se explicar. Os que tiverem realmente cometido crimes terão que pagar na forma da lei. Aqueles que realmente não tiverem comprometidos com essa denúncia do Ministério Público voltarão às suas funções. A operação do Ministério Público foi na terça-feira. 5 empresários foram presos. Junto com os bombeiros, eles são suspeitos de vender os documentos para os comerciantes. Segundo o Ministério Público, shoppings da capital e 145 lojistas da região da Rua 44 compraram o certificado. Nós procuramos todos os bombeiros mencionados na reportagem, mas só um atendeu as nossas ligações. O Major Nériton Pimenta Rocha diz que está colaborando e prestando todas as informações necessárias, que nunca trabalhou com certificados fraudulentos e que aguarda as investigações. E tem participação sua chegando aqui pra gente. Eu vou começar com a participação do Renato Guimarães, que acompanha aí o nosso jornal lá do setor leste em Lusiânia. Ele parabeniza a equipe toda. Obrigada, Renato. Abraço para você também. O Fabiano Santos diz que não perde o jornal nem um dia, tá sempre ligadinho aqui na nossa programação. Ele é lá de Cristalina. Beijo também para todo mundo lá de Cristalina. Tem ainda o Eike e o Edinaldo do Parque São Bernardo em Valparaíso, que mandaram foto aqui pra gente. Grande abraço aí para os dois, então, acompanhando o nosso jornal em Anguera. O Francisco Filho também diz que assiste a nossa programação todos os dias. Ele é do Jardim Zuleika, em Lusiânia. A gente agradece também pela sua companhia, Francisco. E o Fábio Soares também está sempre ligadinho aqui na TV Anhanguera, lá do trabalho dele no Jofre Parado, que fica aqui pertinho também da nossa TV em Lusiânia. E por último tem a Ancilda e o Adilson Santos. Beijo grande para vocês. Continuem mandando também mensagens para a gente pelo nosso WhatsApp 984424000. Intervalo comercial e daqui a pouco eu trago a reclamação dos moradores do Parque Estrela d'Alva 4 aqui em Lusiânia. O problema por lá são os buracos de uma rua que já estão trazendo prejuízos. E uma moradora da Vila Guaíra está assustada com as rachaduras que apareceram na casa dela. Os detalhes eu te mostro daqui a pouquinho. Nessa edição tem ainda a previsão do tempo, o programão e música ao vivo aqui no estúdio com o cantor Pedro Ivan. Participe do Jornal Anhanguera.